Paz do Senhor. Nós estamos em mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. A misericórdia dele, ela se renovou nas nossas vidas. Em mais um dia, em mais uma manhã, em mais uma tarde, em mais uma noite. E nós precisamos ser gratos pela sua misericórdia, pelo seu amor incondicional por nós, porque ele nos deu mais uma oportunidade. E por isso eu quero aproveitar esta oportunidade da melhor maneira para falar dele, para falar da sua palavra. Por isso eu quero partilhar mais uma vez uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Algo muito importante nós vamos falar hoje. Neste dia nós vamos falar algo muito importante. Por isso, em nome de Jesus, eu peço a sua atenção. Por favor, eu peço a sua atenção. Entenda aquilo que vai ser falado. Ouça até o fim, em nome de Jesus. O nosso tema de hoje fala sobre o Saulo precisa morrer para que Paulo nasça. O velho homem precisa morrer para que nasça um novo homem. O Saulo precisa morrer para que Paulo nasça. A velha criatura precisa morrer para que nasça uma criatura nova, um novo homem, uma nova identidade em Cristo Jesus. Se o Saulo não morrer, Paulo não pode nascer. Então é necessário Saulo morrer. O Saulo precisa morrer para que Paulo nasça. O velho homem precisa morrer para que nasça um novo homem em Cristo Jesus. Aleluia. Abra comigo então a sua Bíblia. Vamos ler então do capítulo de Atos. Vamos ler então no livro de Atos. Vamos ler no capítulo 7. Do versículo 58 até o 60. E depois nós teremos então continuando no capítulo 8 de Atos. Nós vamos ler então no versículo 1 até o 3. E nós daremos continuidade então no capítulo 9. E vamos então ler depois no capítulo 9 do versículo 1 até o 5. Amém? Então vamos começar Atos capítulo 7, versículo 58 até ao 60. A palavra de Deus nos diz assim: expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram então a Estevão, que a oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, ele adormeceu. Agora vamos para o capítulo 8 de Atos. Vamos ler o versículo 1 até o 3. E diz assim: também Saulo consentia na morte dele. Fez então naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram então enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Agora vamos para Atos capítulo 9, do versículo 1 até o 5, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade, pela tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou e se renovou e nos deu mais um dia, mais uma oportunidade e mais um momento para nós podermos então estar na tua presença. Como seres insignificantes, ó Deus, nós entramos na tua presença clamando por misericórdia e por compaixão, clamando, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco. Porque se o Senhor não falar conosco, Pai, nós não podemos andar, nós não podemos nos movimentar, nós não poderemos, Senhor, simplesmente obedecer ao Senhor. Nós precisamos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha tomar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente cativas, ó Deus, da Tua presença, da Tua palavra e da Tua vontade, dos Teus planos para nós neste dia. Pai, fala conosco, Senhor. Meu Deus, fala conosco de maneira clara, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Arranca, Senhor, toda a cegueira espiritual, todas as camas e nos faz entender, Senhor, a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor. Oh, Pai, que esta palavra, Senhor, ela venha criar vida, Senhor, onde não há. Ela venha quebrar, Senhor, toda a estrutura falsa, Senhor, toda a religiosidade, toda a cegueira espiritual. Meu Deus, que seja completamente dissipado, mas que prevaleça a Tua palavra. Pai, a mentira não prevalece, a verdade sempre prevalece sobre a mentira. Por isso, Pai, que nós possamos conhecer a Tua verdade, para que ela venha nos libertar, para que nós possamos viver uma vida que agrade e que glorifique o Senhor. Deus, nós carecemos, ó Pai, da Tua graça. Ó Pai, necessitamos urgentemente da Tua graça sobre nós. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, a Bíblia diz então que Saulo era um jovem instruído na lei de Moisés, na lei de Torá. Ele era então discípulo de um mestre da lei bastante conhecido e respeitado por todos em Jerusalém, chamado então Gamaliel. Este homem chamado Gamaliel, ele fazia parte da classe dos fariseus, ele fazia parte dos fariseus. E para nós podermos então entender este texto, nós precisamos entender que os fariseus naquela altura eram então aqueles que instruíam o povo, aqueles que discipulavam o povo, aqueles que falavam para o povo. E nós precisamos entender que os fariseus naquela altura, eles eram altamente instruídos na lei de Moisés. Eles eram conhecedores de toda a lei, de todo o judaísmo. E então o jovem Saulo, sendo então discípulo de Gamaliel, ele não era exceção. Em toda a sua vida, Saulo, ele estudou sobre o judaísmo, sobre a lei. Ele vivia nela, ele aprendia então com os fariseus, com os mestres da lei. Então, nós temos então aqui o jovem Saulo, o qual em toda a sua vida ele estudou sobre o judaísmo, sobre a lei. Ele vivia nela, ele agia permanecendo nela, ele se submetia, ele estava completamente enraizado no judaísmo. E para nós podermos então entender esta história, nós precisamos voltar então um pouco atrás, aos tempos de Jesus. Quando Jesus então aparece aos 30 anos de idade para exercer o seu ministério. Nesse tempo, Jesus então aparece para o seu povo, para o seu próprio povo. Jesus então aparece para os judeus, os quais então seguiam fielmente o judaísmo. Jesus então ele vai para o seu povo. Jesus então vai para o povo que era seu, para os israelitas. Jesus então vai aos israelitas, Jesus então vai aos judeus. E estes acabaram por rejeitar Jesus. Estes acabaram por negar Jesus. Estes rejeitavam então que Jesus fosse então o Messias dele, tão aguardado, tão esperado e tão profetizado em todo o Antigo Testamento. Eles então rejeitavam que Jesus fosse o Messias dele. Eles rejeitavam que Jesus fosse então o Salvador de Israel. Eles rejeitavam então que Jesus fosse então o Filho de Deus.
Então eles acabaram por rejeitar Jesus completamente como Salvador da humanidade. Os mestres da lei, mais conhecidos por fariseus, eles naquela altura, eles eram então os mais instruídos, os mais sábios, os mais inteligentes. Mas estes foram então os que mais afrontaram Jesus. Estes foram então os que mais odiaram e desprezaram Jesus. Estes foram então os que mais queriam e desejavam a sua morte. Tanto é que foram eles próprios que, segundo a Bíblia, acabaram então por comprar uma multidão, por comprar então o povo, para que essa multidão fosse então os primeiros a gritar para Pôncio Pilatos, para o convencer a que ele deixasse então Barrabás, o assassino, para que então ele enviasse Jesus à cruz, para que então Jesus fosse morto por crucificação. Então, amados, nós estamos falando aqui de um povo que era instruído na lei. Nós estamos falando aqui, amados, de um povo que abria a boca para dizer que conhecia Deus. Nós estamos falando de um povo que era instruído na lei. Um povo que abria a boca para dizer que conhecia Deus. Um povo que abria a boca para dizer que amava Deus. O Deus de seus antepassados. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus de Moisés. Então nós estamos falando aqui, amados, de um povo religioso que dizia conhecer a Deus, mas que de facto não conhecia. Nós estamos falando aqui de um povo que dizia andar com Deus, mas que de facto não andava. Pelo contrário, eles andavam por si próprios. Era a arrogância deles, era a vaidade deles, era o ego deles que os enganava completamente. Então, eles só mostraram que não conheciam a Deus, porque se o conhecessem, eles não tinham rejeitado Cristo, que era então o próprio Deus na pessoa de Cristo. O Deus então o qual eles diziam tanto venerar e conhecer, mas eles acabaram por o rejeitar. Eles o rejeitaram por inveja, com medo então de passarem a ser despercebidos pelo povo, pela multidão, porque a Bíblia nos fala que Jesus Cristo estava atraindo grandes multidões. Cristo estava atraindo multidões. E então aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, eles começaram a olhar para isso, e então eles começaram a ter inveja. Eles começaram então a ter ciúmes de Cristo, ciúmes então da intimidade e da comunhão que Jesus Cristo tinha com o povo. Com isto então eles achavam que o cargo deles, que o cargo de liderança, de líderes religiosos, estava em perigo por causa de Jesus, porque as multidões já não davam crédito a eles, mas as multidões agora queriam Jesus, as multidões agora queriam andar com Jesus. Por isso então estes homens, eles queriam acabar com Cristo o quanto antes, para que então todo aquele movimento acabasse, para que então o povo voltasse a olhar para eles, para que o povo então se esquecesse de Jesus. Porque para os fariseus Jesus era um falso profeta, era um enganador, era um zombador. Por isso então eles desejavam matar Jesus Cristo, para que então o povo voltasse a venerar eles, para que então a sociedade, a multidão, as pessoas voltassem a olhar mais para eles. Digamos então que estes fariseus, que estes religiosos eram simplesmente uma farsa. Eles viviam de aparências. Eles eram simplesmente religiosos como muitos em nossos dias. Eles falavam de Deus, eles diziam conhecer Deus, eles invocavam Deus, mas eles viviam de aparência porque eles não conheciam Deus, porque eles não amavam Deus, assim como muitos hoje em dia que dizem conhecer Deus, mas que não conhecem, como muitos que abrem a boca para dizer que amam a Deus, mas que não mostram o amor de Deus, que muitos dizem que são cristãos, mas que não vivem como cristãos. Assim era a vida desses homens, assim era a vida desses mestres da lei. Eles viviam de aparências e eles eram uma farsa, assim como muitos hoje em nossos dias. E por isso então Jesus Cristo ele padece na cruz,
E por isso Jesus então ele é crucificado. E com isso os religiosos, os fariseus, eles acharam então que aquele movimento, que a obra que Jesus tinha começado iria então agora com a sua morte acabar, cessar, terminar completamente. Porque na cabeça daqueles homens, eles pensavam então que o líder desse movimento, Jesus, agora tinha morrido e padecido na cruz para todo sempre. E isso então faria ele ser esquecido por toda a multidão. Isso faria então Jesus ser esquecido por todos. Ou seja, eles achavam que já tinham vencido então o braço de ferro. Eles achavam que já tinham vencido ao matar Jesus, ao enviar Jesus para a cruz, ao enviar Jesus para a crucificação. Mas, aleluia, glória a Deus, porque isso não aconteceu. Porque de fato Cristo era Deus. E sendo Deus, a morte não tem poder ou autoridade sobre ele. Isso então fez ele ressuscitar ao terceiro dia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Deus. A Bíblia nos mostra então que as autoridades naquele tempo puseram então alguns guardas romanos guardando então o túmulo de Jesus. Porque eles se lembraram das palavras de Jesus que disse que iria ressurgir. E então eles colocaram alguns guardas romanos para guardar então o túmulo de Jesus. E a Bíblia nos fala que em certo momento o anjo se manifestou, o anjo apareceu. E então aquela pedra ela foi removida completamente. E a Bíblia nos fala que quando aqueles guardas romanos viram então o anjo, a Bíblia fala que eles caíram como se estivessem mortos, eles desmaiaram. E quando aqueles homens acordaram, com certeza, aqueles homens entraram dentro do túmulo e eles não viram o corpo de Jesus. E com certeza, quando aqueles homens não viram o corpo de Jesus, eles se lembraram daquele anjo, eles se lembraram daquilo que eles viram. E com certeza aqueles homens creram. Com certeza aqueles homens creram que realmente Jesus tinha ressuscitado. E com isso então eles foram completamente, os guardas romanos foram então completamente impactados. Avisaram então os seus superiores, os seus líderes. Mas a Bíblia nos fala que os religiosos, que os mestres da lei, mais uma vez, eles acabaram então agora por comprar aqueles guardas romanos. Eles acabaram por comprar agora aqueles guardas romanos que viram então aquilo, fazendo então agora eles se calarem, fazendo então eles dizerem que quem tinha tirado e roubado o corpo de Jesus havia sido então alguns discípulos do próprio Jesus e que ele não tinha ressuscitado. Ainda hoje, muitos judeus, muitos israelitas acreditam nessa mentira, que quem realmente roubou o corpo de Cristo foi então os discípulos de Jesus, que ele não ressuscitou. Que isso é simplesmente uma mentira, um mito, é falso. Nós precisamos entender que a mentira, ela sempre se espalha rapidamente. A mentira, ela sempre influencia rapidamente o povo. Porém, glória a Deus, louvado seja Deus, porque a mentira não prevalece sobre a verdade. A mentira prevalece só até um tempo, mas a verdade ela prevalece sobre a mentira. Aleluia! E louvado seja Deus por isso. Porque a Bíblia nos fala que cerca de 500 homens viram Jesus após a sua ressurreição, onde então ele ainda esteve com os seus discípulos, ensinando num período de 40 dias, e só depois é que ele subiu aos céus. E o melhor de tudo, amados, o melhor de tudo é que mesmo aqueles guardas sendo então comprados para falar mentiras acerca do corpo de Cristo, para que então o povo não cresça que realmente Cristo tinha ressuscitado. Talvez os mestres da lei com isso achavam que eles tinham então acabado com o movimento, acabado então com o cristianismo. Mas de facto, mais uma vez aqueles homens estavam enganados. Porque a Bíblia nos fala que Jesus, enquanto esteve na terra, Jesus se preocupou. Jesus havia formado e discipulado homens e mulheres, discípulos, apóstolos.
os quais andaram com Jesus, os quais viram Jesus, os quais então tiveram com Jesus antes da crucificação e após a ressurreição, os quais então viram, os quais eram então testemunhas oculares de Jesus, os quais então receberam uma ordem de Jesus, querem então continuar a obra que Ele começou, para que então eles fossem e pregassem, para que então eles anunciassem a mensagem do Evangelho. E eles obedeceram e continuaram, recebendo então a autoridade e capacitação do Espírito Santo, que era então uma promessa que Jesus tinha feito a eles antes de subir aos céus, para que então eles não se ausentassem de Jerusalém, até eles serem revestidos do alto, até eles serem batizados pelo Espírito Santo, o qual então iria levar eles, instruir eles, capacitar eles a testemunhar acerca de Cristo e seu Evangelho por todo o mundo. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 1, que estavam então os 12 apóstolos, os outros discípulos, eram então mais ou menos 120 homens. E nós vamos ver então que em Atos capítulo 2, esse batismo do Espírito Santo, essa promessa do Espírito Santo vem sobre aqueles homens. E a partir de Atos 2, aqueles homens começam então a continuar aquilo que Jesus agora tinha começado. Os religiosos então, os mestres da lei, os fariseus, eles tentaram mais uma vez travar o cristianismo. Eles tentaram calar os discípulos de Jesus, eles aprisionaram os discípulos de Jesus, eles mataram Tiago, eles açoitaram os discípulos de Jesus, mas isso dava mais força aos discípulos para continuarem a pregar e fazer então o reino de Deus avançar. Assim como Pedro disse, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens quanto mais apanhavam, mais pregavam. Quanto mais eles eram presos, mais eles pregavam. Aqueles homens não viraram as costas à luta. O sangue dos mártires é semente para a igreja, como o Tertuliano falou. Então aqueles homens continuaram e o reino de Deus estava avançando. A igreja do Senhor estava crescendo. Homens e mulheres estavam se rendendo e se convertendo ao cristianismo através da pregação da palavra, através do Evangelho de Jesus, através da ministração dos discípulos de Jesus. E agora nós vamos chegar então ao ponto principal da nossa mensagem de hoje. Nós chegamos então novamente ao jovem Saulo, o qual nós iniciamos o texto. Como nós vimos então, Saulo, ele fazia parte do grupo religioso dos fariseus, o qual matou Jesus, o qual enviou Jesus à cruz, à crucificação. Saulo então, ele era um dos que lutava então contra o cristianismo. Saulo então, ele lutava para que o nome de Cristo não fosse mais proclamado, para que a mensagem do Evangelho não fosse mais pregada, porque essa mensagem do Evangelho, assim como eu estava falando, a mensagem do Evangelho estava atingindo muitas pessoas, porque muitas pessoas estavam se convertendo, porque muitas pessoas estavam crendo, porque muitas pessoas estavam aceitando, porque muitas pessoas estavam se batizando. Muitos estavam então crendo no testemunho de Cristo que estava então sendo anunciado pelos próprios discípulos de Jesus, que estavam então cumprindo o id que receberam, que Jesus então havia ordenado para eles, os quais então eles estavam obedecendo, os quais então pregavam com grande ousadia e autoridade, com grande convicção. E como nós lemos então no início do texto, quando eu comecei então este vídeo, Saulo então, ele não era diferente dos outros religiosos. Saulo ele era fariseu, ele pertencia então à classe de religiosos fariseus, e Saulo então ele queria justiça, ele queria então acabar com tudo aquilo que tinha a ver com Cristo e os seus discípulos. A Bíblia nos fala, quando nós começámos lendo em Atos capítulo 7, do versículo 58 ao 60, nós vamos ver então o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, o diácono Estevão, o qual então é apedrejado, e a Bíblia nos fala que este Saulo aqui, ele consentiu a morte de Estevão, ele fez parte da morte de Estevão. A Bíblia nos fala então que este Saulo, ele era o maior perseguidor da igreja naquela altura. Saulo então, ele achava que conhecia a Deus. Saulo, ele achava que andava com Deus. Saulo então acreditava que o próprio Deus queria então que ele perseguisse e matasse
todos os discípulos, para que então aquele movimento acabasse de uma vez por todas. Olha a loucura, olha a cegueira espiritual. Nós estamos então, amados, a falar aqui de um homem que em toda a sua vida se tinha dedicado ao judaísmo. Alguém que abriu mão de tudo por Deus, porém um Deus falso. E como nós lemos então em Atos capítulo 9, certo dia, quando este homem então estava preparado então para atacar agora na cidade de Damasco aos discípulos, para aprisioná-los e para matá-los, nesse mesmo dia que ele está indo então para Damasco, a Bíblia nos fala que então ele vê uma luz e essa luz faz ele cair. A Bíblia nos fala então que aquele homem ele cai do cavalo, e então nesse dia, nesse momento quando ele cai do cavalo, ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com o próprio Deus, o qual ele perseguia com tanta raiva. E quando ele cai, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele responde: quem és tu, Senhor? E então Jesus responde: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Eu sou Jesus, aquele a quem tu tens perseguido. Olha a loucura. Um homem que achava conhecer a Deus, um homem que achava estar fazendo a vontade de Deus, mas na verdade ele era indo contra o próprio Deus, o qual em toda a sua vida ele achava conhecer, ele achava servir, e ele achava então que estava obedecendo. Olha a loucura. Um homem que achava conhecer a Deus, que achava estar fazendo a vontade de Deus, mas na verdade ele estava indo contra o próprio Deus, o qual em toda a sua vida ele achava conhecer, o qual então em toda a sua vida ele achava que estava então obedecendo. Era contra esse Deus que ele achava que conhecia, que ele estava indo. Ele estava, não era por Deus, mas ele era contra Deus. Nesse dia, Saulo, ele teve um encontro genuíno com o próprio Deus. E naquele dia ele passou a conhecer verdadeiramente a Deus, a o seguir e a o obedecer de verdade. Naquele dia Saulo morreu e estava nascendo então agora Paulo. Naquele dia Saulo, o perseguidor que achava conhecer a Deus, que achava andar com Deus, foi preciso ele cair do cavalo para entender da pior maneira que estava lutando em vão contra o próprio Deus e contra a sua própria vontade. Naquele dia, as convicções de Saulo desmoronaram. A cegueira espiritual, o engano, a religiosidade, as camas, elas caíram completamente, elas foram arrancadas, elas foram dissipadas completamente. Aquele homem agora se prostrou, aquele homem agora se humilhou, se envergonhou, e ele reconheceu a sua ignorância, os seus pecados. E houve então ali arrependimento genuíno e uma mudança de vida. Houve então ali um homem quebrantado, um homem rendido e convencido pelo Espírito Santo. Naquele dia Saulo morreu, o velho homem morreu, e nasceu então um novo homem, um homem chamado Paulo, um missionário, um apóstolo, que iria então revolucionar o planeta Terra através do seu ministério e testemunho. Aquele homem que era a maior afronta para a igreja, aquele homem que era o maior perseguidor aos cristãos, à igreja, aos discípulos de Jesus, que era perseguidor, agora passou a ser perseguido por aqueles que ele antes, no passado, andava de mãos dadas. Saulo, de perseguidor, passou então agora a ser perseguido por aqueles que ele tinha como irmãos, como pais da fé, como aqueles que ele andava de mãos dadas, com aqueles que ele aprendeu em toda a sua juventude. Saulo agora começou a ser perseguido pelos fariseus, pelos mestres da lei, por aqueles que eles tinham como irmão. De perseguidor, ele passou agora a ser perseguido. A Bíblia nos fala que quando este homem
morre para Saulo e nasce o novo Paulo. A Bíblia fala que Deus escolheu esse homem agora para ir às nações, para levar o Evangelho aos gentios, para proclamar a palavra, para ser apóstolo de Jesus. E este homem, ele foi o maior missionário que passou pela terra, abaixo de Jesus, porque Jesus sim foi o maior missionário que passou pela terra. Paulo, então, ele foi o segundo maior missionário que passou pela terra. Paulo, ele foi dos homens que mais foi perseguido, caluniado e injuriado, que mais levou porrada, o que mais foi aprisionado, açoitado. Paulo, ele foi um mártir. Paulo, ele foi completamente perseguido. Este Paulo, ele foi o maior doutrinador da Bíblia. Ele foi aquele que escreve 13 cartas no Novo Testamento. A pergunta então é para nós: será que nós conhecemos Deus? Será que você conhece Deus? Será que você conhece Deus de verdade? Será que as suas convicções não estão erradas? Será que você está andando com Deus ou indo contra o próprio Deus? Será que você está fazendo certo? Ou será que você está no erro, agindo como cego? É o momento de você comparar a história de Saulo com a sua. De comparar então a vida de Saulo com a sua. Não estou falando que você é perseguidor da igreja, mas talvez você está como Saulo. Talvez você vive como Saulo, achando que conhece a Deus, que anda com Deus, mas que de facto não anda nem conhece. Será que você é seguidor ou perseguidor? Paulo achava que era seguidor, mas ele entendeu da pior maneira, que ele era perseguidor, que ele estava então indo contra o próprio Deus, contra o plano de Deus. Talvez você diz amar a Deus, talvez você diz andar com Deus, talvez você diz estar obedecendo a Deus. Porém, amado, tudo isso Saulo estava fazendo. Tudo isso Saulo estava fazendo. Estas também eram as convicções de Saulo. Talvez também sejam estas as suas convicções. Estas também eram as convicções de Saulo. Ele achava que conhecia Deus. Ele achava que amava a Deus. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Estas eram as convicções de Saulo. Até que Cristo se manifestou na vida dele. E aquele homem, ele foi completamente convencido que toda a sua vida até ali tinha sido um engano, uma mentira, porque ele simplesmente nunca tinha conhecido Deus de verdade. Naquele dia, Cristo se manifestou e foi ao encontro de Saulo. E aquele homem, ele reconheceu, ele teve a humildade de reconhecer que toda a sua vida era um erro, uma mentira. Ele reconheceu, ele confessou os seus pecados, ele confessou os seus maus caminhos. E naquele dia, ele estava morrendo para o velho homem, para aquele que perseguia. Ele estava morrendo para o velho homem. Saulo então, naquele dia morreu para nascer Paulo, um novo homem que iria então viver uma nova vida, uma história nova, que iria então andar com Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus e obedecer a Deus. Esta é a altura de você se examinar. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Quem você é? Quem você é? Será que você tem sido Saulo? Alguém que diz conhecer a Deus, mas que de facto não conhece? Ou será que você é um Paulo? Alguém que deixou o velho homem, alguém que deixou a velha aparência, a velha criatura,
e que nasceu então como Paulo, que nasceu de novo, alguém que realmente então conhece a Deus e que vive então realmente para agradar e glorificar a Deus? Será que isso é evidência da sua vida? Será que as suas obras evidenciam isso? Será que a sua vida evidencia isso? Será que a sua vida mostra que você já nasceu de novo? Quem você é? Quem você é? Se você tem vivido como Saulo, se você é Saulo, então você precisa deixar o Saulo hoje. Você precisa morrer para o Saulo hoje. Hoje é a sua oportunidade. Cristo, Ele está aí para se encontrar consigo, para se revelar a você, como fez com Saulo, para dar lugar, para dar nascimento a um novo homem, a Paulo. Cristo, Ele está aí para se encontrar consigo, para se revelar a você. Ele tem um encontro marcado consigo, Saulo. Ele tem um encontro marcado consigo, Saulo. E nesse encontro, Ele quer que você deixe o velho homem, que deixe então completamente o Saulo, para nascer em um novo homem, para nascer Paulo, em uma nova identidade em Cristo. É a sua oportunidade. Amanhã poderá ser tarde. Talvez esta pode ser a sua última oportunidade. É a sua oportunidade. Se você tem vivido uma vida de engano, se você tem vivido uma vida superficial, uma vida de aparências, dizendo e achando que conhece a Deus, mas que de facto não conhece, é a sua oportunidade. Se arrependa hoje, reconheça hoje, confessa agora, hoje, neste momento. Eu lhe encorajo a se render aí onde você está. Eu lhe encorajo a se arrepender, a deixar então neste dia aquilo que você tem sido, essa pessoa que você tem sido até hoje, até este momento, e a sair, e a então viver como a partir de hoje uma pessoa nova, deixando então o velho homem, deixando então o Saulo, para que Paulo agora venha viver, para que Paulo então venha agora tomar uma nova vida a partir de hoje em sua vida. Deixa então agora o velho homem, para que nasça então um novo homem a partir de hoje, a partir deste momento na sua vida, deixando então agora Saulo, para que Paulo venha viver a partir de hoje. Não é o irmão Fábio que está lhe chamando, não sou eu que está lhe chamando, é Jesus. Quem está chamando você a uma pessoa nova, a uma história nova, é Jesus. Entenda isso, em nome de Jesus. Eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, Pai, se nós temos andado, Senhor, como Saulo, se nós temos vivido como Saulo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Meu Deus, que neste dia seja, Senhor, o dia da mudança, o dia da transformação, o dia de deixar então o velho homem, aquele que vive de aparências, aquele que vive, sim, ó Deus, uma vida superficial, uma vida de engano, Senhor, uma vida de mentira. Meu Deus, em nome de Jesus, convence, Senhor, convence-nos, ó Deus, e nos mostra quem nós somos e aquilo que nós temos feito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra jamais volta vazia. Eu oro, Senhor, para que haja um novo nascimento neste dia sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Eu oro, Senhor, para que não possam confessar o seu erro, a sua miséria, o seu engano, uma vida completamente superficial, uma vida de falsidade. Em nome de Jesus, Pai, confirma a Tua palavra em cada coração. Leva esse homem, leva essa mulher ao novo nascimento, a deixar aquilo que tem sido, Senhor, até hoje, aquilo que tem vivido até hoje, mas que a partir
partir de hoje possam viver uma nova vida, uma nova história, para que possam, Senhor, verdadeiramente, Pai, ser regenerados, nascer de novo para viver então uma vida que vai agradar e glorificar o Senhor. Oh, Pai, uma vida de como missionários, assim como Paulo, que era perseguidor e que passou agora a ser perseguido, que passou então a ser missionário, um apóstolo, um homem que foi extremamente usado e capacitado pelo Senhor. Que o Senhor venha fazer isso na vida desse homem e na vida dessa mulher, e que o Teu reino avance, Senhor, na minha vida e na vida de cada homem e cada mulher. Em nome de Jesus, faz o Teu reino avançar, que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Confirma a Tua palavra, confirma a Tua vontade e confirma os Teus planos, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe poderosamente e ricamente. Que o Espírito Santo ele venha falar a cada coração. Que haja então o mover do Espírito Santo nos despertando completamente, em nome de Jesus. Amém.